Imagine um livro escrito, não apenas com palavras, mas com camadas ocultas de significados. Um texto que, à primeira vista, parece contar histórias sobre reis, profetas e milagres, mas que, para quem lê com atenção, revela mensagens muito mais profundas, ensinamentos espirituais, códigos sagrados e verdades universais. Esse livro é a Bíblia, e este é o começo da nossa jornada pelas linguagens secretas que habitam suas páginas. Desde os tempos mais antigos, os sábios diziam que os textos sagrados não eram feitos para serem interpretados literalmente. Eles sabiam que, assim como o ser humano tem corpo, mente e alma, os textos também possuem níveis de leitura. Essa sabedoria foi formalizada na tradição judaica através de um conceito chamado Pardes, uma sigla que define os 4 níveis de interpretação das Escrituras. Peshat, o sentido literal da história, o que está escrito de forma direta. Remes, o sentido alegórico que sugere algo além do texto. Derash, o sentido moral ou homilético usado para ensinamentos espirituais. Sod, o sentido secreto ou místico reservado aos iniciados. É neste último nível, o Sod, que se esconde o verdadeiro mistério. Aqui as palavras são apenas disfarces para realidades espirituais. Nada está escrito por acaso. Cada letra, número ou nome possui um peso simbólico, um código que conecta o visível ao invisível. Mas por que os autores fariam isso? Por que esconder ensinamentos importantes atrás de símbolos e metáforas? A resposta está no próprio ensino de Jesus. Quando os discípulos perguntaram por que ele falava em parábolas, ele respondeu: "Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado." Mateus 13:11. Ou seja, nem todos estavam prontos para ouvir certas verdades. Muitos poderiam distorcer, manipular ou usar mal esse conhecimento. Por isso, os mestres espirituais esconderam as joias mais preciosas da sabedoria em uma linguagem simbólica, cifrada, visível, mas invisível ao mesmo tempo. Essa prática não era exclusiva dos judeus ou dos primeiros cristãos. No Antigo Egito, os hieróglifos funcionavam da mesma forma. Cada símbolo tinha um som, mas também um significado místico. Nas tradições orientais, os mantras e as mandalas carregam uma sabedoria codificada. Em todas as culturas espirituais, a linguagem secreta é um véu protetor da verdade. A Bíblia não é diferente. Ela foi escrita em línguas sagradas, o hebraico e o grego antigo, em que as palavras não são apenas sons, mas também números, imagens, conceitos e vibrações espirituais. Isso deu origem a sistemas como a gematria, onde cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Assim, uma palavra pode ser interpretada por sua soma numérica, revelando conexões entre palavras que, aparentemente, nada têm a ver entre si. Por exemplo, a palavra hebraica para vida é Shai, formada pelas letras H, Shet, e Ikwi, Yodi, que somam o número 18. Por isso, o número 18 se tornou um símbolo de vida e bênção no judaísmo. Outro exemplo curioso, a palavra amor, ahavá, tem valor numérico, 13, assim como a palavra echad. O que isso significa? Que amar é se tornar um com o outro, uma ideia profunda embutida em números simples. Além da gematria, há também o notaricon, em que cada letra de uma palavra é interpretada como uma palavra inteira, e o temurá, substituição de letras segundo padrões específicos. Esses métodos foram usados por místicos, rabinos, cabalistas e até mesmo alquimistas cristãos durante séculos. Mas não é necessário conhecer hebraico ou grego para perceber que a Bíblia está recheada de linguagens simbólicas. Basta lembrar quantas vezes vemos certos números se repetirem: 3, 7, 12, 40. Quantos sonhos e visões contêm animais estranhos, elementos da natureza, luzes, espadas, trombetas, estrelas. Essas imagens não são aleatórias. Elas fazem parte de um vocabulário espiritual codificado, um alfabeto do sagrado. E mais, o nome de cada personagem carrega um significado oculto. Adão vem da palavra Adamá, que significa terra, mostrando que o ser humano foi feito do pó do solo. Eva vem de Shavá, que significa vida, a primeira mãe. Israel significa
aquele que luta com Deus. E por aí vai. Cada nome é uma chave de interpretação, um reflexo do destino do personagem. Ao perceber isso, a Bíblia deixa de ser apenas uma coleção de histórias religiosas e se torna o que os antigos chamavam de livro vivo, uma escritura que fala diretamente à alma, conforme o nível de consciência do leitor. Aquele que busca apenas o literal encontrará apenas moralismos e histórias antigas. Mas quem olha mais fundo descobre instruções espirituais para despertar o divino dentro de si. Em outras palavras, a Bíblia é um espelho mágico. Aquilo que você vê nela depende de quem você é. E agora que abrimos as portas para essa nova forma de leitura, estamos prontos para seguir adiante e explorar a primeira e mais poderosa linguagem secreta da Bíblia, os números. Desde os tempos mais antigos, os números foram vistos como algo muito além da matemática. Para as antigas civilizações, os números eram forças vivas, arquétipos que estruturavam o universo e revelavam verdades ocultas sobre o mundo espiritual. Pitágoras, o pai da matemática ocidental, dizia: todas as coisas são números. E quando olhamos para a Bíblia com esse mesmo olhar simbólico, o que descobrimos é surpreendente. A Bíblia está repleta de números, não apenas como medidas ou quantidades, mas como mensagens codificadas, como chaves místicas que ligam o mundo humano ao divino. Vamos começar com o mais sagrado de todos, o número 7. Ele aparece dezenas de vezes nas Escrituras e sempre está associado à perfeição, plenitude e divindade. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O número 7 representa o ciclo completo da criação, a ordem cósmica em equilíbrio. O 7º dia tornou-se o Shabat, o dia de santificação. No Apocalipse, encontramos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 estrelas. Tudo indica que o 7 é um número sagrado por excelência, uma assinatura divina na estrutura do cosmos. Depois temos o número 12, símbolo de governo espiritual e autoridade sagrada. As 12 tribos de Israel representam a totalidade do povo escolhido. Os 12 apóstolos de Jesus refletem uma nova aliança, um novo povo espiritual. Em visões apocalípticas, vemos 12 portas, 12 pedras preciosas, 12 anjos, e na multiplicação dos números, temos 104.000 selados, 12, 1.000, indicando uma plenitude elevada à perfeição divina. Outro número impressionante é o 40. Ele aparece repetidamente em momentos de provação, transformação e transição espiritual. Moisés passou 40 dias e noites no Monte Sinai. O povo hebreu caminhou 40 anos no deserto. Jesus jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. O número 40 representa a travessia da alma pelo deserto da consciência, um período simbólico de preparação antes da iluminação. Já o número 3 simboliza a plenitude espiritual, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Jesus ressuscita no 3º dia. Pedro nega 3 vezes, e 3 vezes é perdoado. A repetição do número 3 reforça a ideia de processo sagrado, revelação completa e reconciliação divina. O número 6, por sua vez, representa o ser humano em sua incompletude. O homem foi criado no 6º dia. Se o 7 é a perfeição divina, o 6 é a tentativa humana de alcançá-la. Isso nos leva ao enigmático 666, o número da besta. Mas será que ele é realmente o número do mal absoluto? Ou será que está nos dizendo algo mais profundo? Na verdade, 666 é 3 vezes o número da imperfeição. É a tentativa máxima da humanidade de se exaltar sem Deus. A idolatria do ego, do materialismo, do poder terreno. Em grego, as letras dos nomes também têm valores numéricos, e muitos estudiosos acreditam que 666 pode ser um código para o imperador romano Nero. Mas, no nível simbólico, 666 é um espelho do mundo sem consciência espiritual. O número 8, por outro lado, é símbolo de renascimento e novos começos. O 8º dia é o que vem depois da criação, o começo de uma nova realidade. É por isso que muitas fontes antigas dizem que a ressurreição de Cristo se deu no 8º dia, embora tecnicamente tenha sido no 3º. É uma maneira simbólica de dizer que Jesus inaugurou um novo tempo, um novo mundo. Na Cabala,
os números são ainda mais vivos. Cada letra do hebraico corresponde a um número, e palavras que compartilham o mesmo valor numérico estão espiritualmente conectadas. Isso cria um universo fascinante onde palavras falam com palavras, através de seus números secretos. Por exemplo, a palavra amor, ahavá, tem valor 13. A palavra echad, também tem valor 13. Resultado? Amor é unidade. Esse é o poder da gematria, um dos pilares da leitura esotérica da Bíblia. Mas não apenas na Cabala. Os primeiros cristãos, influenciados pela cultura grega e pelo esoterismo judaico, também enxergavam os números com reverência. O Evangelho de João é todo estruturado com base em 7 sinais. O Apocalipse, escrito com símbolos e números, é uma verdadeira codificação espiritual, não uma profecia de destruição, mas um manual simbólico da jornada da alma rumo à iluminação. A própria crucificação de Jesus está cercada de números simbólicos: 3 cruzes, 3 dias no túmulo, uma túnica sem costura, símbolo de perfeição, o véu do templo que se rasga ao meio, nada é por acaso, e mais, a Arca de Noé tem medidas exatas em côvados. O Templo de Salomão é construído com proporções específicas. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, tem tamanhos precisos, todos números com significados simbólicos ocultos, refletindo a geometria sagrada usada desde os tempos de Atlântida, segundo as tradições esotéricas. Quando olhamos a Bíblia por esse prisma, tudo muda. As histórias deixam de ser apenas narrativas históricas e se tornam códigos vivos de transformação interior. Os números não estão ali por acaso. Eles são portais espirituais, cifras divinas que ensinam sobre a alma, o universo e o propósito humano. A verdadeira numerologia bíblica não é adivinhação, é um mapa da jornada espiritual da humanidade. E se estivermos atentos, ela ainda fala conosco. E agora que deciframos os números, estamos prontos para explorar o próximo nível da linguagem sagrada, os códigos ocultos nas letras e nos nomes da Bíblia. Se você pudesse olhar além das letras da Bíblia, além da tinta e do pergaminho, o que veria? Muitos sábios e místicos afirmam que por trás do texto sagrado existe um sistema oculto de mensagens, um código espiritual embutido nas palavras, nas letras e até nos espaços entre elas. A Bíblia, segundo esses estudiosos, não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser decifrada. Esse não é um conceito novo. Desde o tempo dos profetas, já se falava de mistérios revelados apenas aos puros de coração. Em Provérbios 25:2 está escrito: a glória de Deus é ocultar as coisas, a glória dos reis é investigá-las. Ou seja, esconder é divino, decifrar é sagrado. Na tradição mística judaica, essa ideia se transforma em arte. A Cabala, ciência esotérica milenar, nos ensina que o alfabeto hebraico é mais do que um conjunto de letras. É uma linguagem cósmica. Cada letra é uma energia viva, com valor numérico, forma geométrica e força espiritual própria. Isso abre portas para métodos como a gematria, o notaricon e a temurá, 3 chaves para decodificar o texto sagrado. Na gematria, cada letra do hebraico tem um valor numérico. Assim, palavras podem ser somadas, comparadas e associadas. Quando 2 palavras compartilham o mesmo valor, acredita-se que há uma ligação espiritual secreta entre elas. Por exemplo, a palavra hebraica para escada, sulam, tem valor numérico 130. A palavra para Sinai, o monte da revelação, também soma 130. Coincidência? Ou uma pista de que a escada de Jacó, aquela que une o céu à terra, é também um símbolo da revelação espiritual. Outro exemplo fascinante. A palavra Messias, Mashiach, tem valor 358, o mesmo valor de serpente, Nachash. Como pode o Salvador e a serpente do Éden compartilharem o mesmo número? Porque na linguagem esotérica, a serpente não é apenas tentação, é também sabedoria adormecida. A mesma energia que pode corromper, pode também libertar, se redimida. O Messias seria aquele que domina e transforma essa força. No notaricon, cada letra de uma palavra é vista como a inicial de outra palavra, formando frases ou sentenças ocultas. Por exemplo,
O nome de Deus, IKHWH, IGHVH, pode ser interpretado como Yemina Hassid Veyachar, bondade, misericórdia e retidão. É uma forma de extrair mensagens codificadas de cada nome ou expressão, como se houvesse frases inteiras escondidas dentro de palavras únicas. Na frase famosa de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, há inúmeras leituras ocultas. Cada combinação de letras pode revelar ensinamentos secretos sobre a criação, a dualidade, a energia masculina e feminina e o equilíbrio do universo. Temurá é o método mais misterioso de todos. Envolve substituir letras por outras, segundo padrões cabalísticos. Existem sistemas inteiros, como o Atbash, onde a primeira letra do alfabeto é trocada pela última, a segunda pela penúltima, e assim por diante, criando palavras codificadas, mensagens escondidas entre as linhas. Para os mestres da Cabala, nada no texto sagrado está por acaso. Se uma palavra está escrita com uma letra extra ou faltando, se há uma inversão na ordem gramatical, tudo isso é sinal de um segredo espiritual esperando para ser revelado. Nos anos 90, uma teoria explosiva ganhou notoriedade, o chamado Código da Bíblia. Pesquisadores alegaram encontrar em sequências equidistantes de letras, ELIS, Equidistant Letter Sequences, nomes, datas e eventos que só aconteceriam séculos depois, como o Holocausto, o assassinato de líderes políticos, guerras e até pandemias. Os defensores acreditam que a Torá contém mensagens codificadas que só poderiam ser reveladas com tecnologia moderna, como se os autores tivessem previsto o futuro. Já os céticos veem isso como mera coincidência estatística. Mas, mesmo entre os que duvidam, muitos reconhecem que há padrões matemáticos no texto sagrado que desafiam a lógica comum. O nome IAWH, o tetragrama sagrado, é talvez o maior código da Bíblia. Não se pronuncia, não se define, apenas se contempla. Em hebraico, são letras que representam passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Um nome que é literalmente o ser. No livro do Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, ele responde: Eu sou o que sou. Errié, Asher, Errié. Essa frase é uma das declarações mais místicas de toda a Bíblia. Não é apenas um nome, é um estado de consciência. Deus não é algo externo. Deus é. E esse Eu sou está presente dentro de cada ser humano. A Cabala ensina que, ao meditar sobre o nome de Deus, o iniciado acessa níveis elevados de percepção, e que, na verdade, o universo foi criado com as letras do nome divino. As letras, os sons, os números, tudo vibra, tudo cria. No Novo Testamento, escrito em grego, o mistério continua. O alfabeto grego também tem valores numéricos, sistema chamado isopsefia. Nomes como Jesus, Isus e Cristo, Christos, possuem valores que, combinados, geram padrões numéricos sagrados, utilizados por místicos cristãos e gnósticos. Além disso, os primeiros cristãos usavam símbolos secretos, como o peixe ictus, cujas letras iniciais formavam uma fórmula espiritual: Iesous Christos Theou Ios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Tudo era simbólico, tudo era código. Porque nos tempos de perseguição, a verdade precisava ser protegida, mas não esquecida. A Bíblia, quando lida apenas no nível literal, nos dá lições morais, mas quando lida com olhos espirituais, revela-se como um manual místico, cheio de segredos. Letras que são números, palavras que são fórmulas, frases que são orações codificadas. Agora que desvendamos as letras, os nomes e os códigos, estamos prontos para um novo mergulho, aquele em que as palavras desaparecem e dão lugar às imagens. A Bíblia é, antes de tudo, um livro de símbolos. Muito mais do que transmitir fatos históricos, ela comunica verdades espirituais profundas e o faz através de uma linguagem universal, a linguagem simbólica. Assim como os sonhos, os mitos e os arquétipos, os símbolos bíblicos não precisam ser traduzidos literalmente. Eles falam direto à alma. Os antigos sabiam disso. Eles entendiam que a mente racional é limitada, mas a alma compreende o que a lógica não alcança. Por isso, ao longo da Bíblia,
encontramos animais que falam, árvores que representam mundos, objetos sagrados com poderes mágicos, visões apocalípticas repletas de criaturas místicas. Nada disso é apenas decoração. Cada símbolo é um espelho da jornada espiritual humana. Poucos símbolos são tão mal compreendidos quanto a serpente. No Gênesis, ela aparece no centro da narrativa da queda, seduzindo Eva com a promessa do conhecimento, e desde então foi associada ao mal, ao pecado, à tentação. Mas será que essa é toda a verdade? A serpente é também um símbolo de sabedoria, transformação e renascimento. Em muitas culturas antigas, egípcia, hindu, maia, ela representa a energia vital, a renovação, o ciclo da vida e da morte. A própria serpente troca de pele, renasce de si mesma. No esoterismo, a serpente é a energia Kundalini, a força espiritual adormecida na base da coluna vertebral, que sobe até o topo da cabeça, ativando os centros de consciência. Quando Jesus diz, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10,16, ele não está amaldiçoando o animal, mas reconhecendo seu papel como símbolo do despertar espiritual. A serpente bíblica pode, sim, representar o erro, mas também representa a escolha, o desejo de conhecer, o impulso que nos tira do paraíso da ignorância e nos lança na aventura da consciência. Sem ela, Adão e Eva não teriam caído, mas também não teriam despertado. No Jardim do Éden, havia duas árvores centrais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas são carregadas de significados místicos. A árvore do conhecimento nos remete ao despertar da dualidade. É o momento em que o ser humano começa a perceber o contraste entre luz e trevas, certo e errado, espírito e matéria. Já a árvore da vida representa a unidade primordial, a ligação entre o céu e a terra. Ela é descrita no Apocalipse como uma árvore cujas folhas curam as nações, um símbolo do retorno à plenitude espiritual. Na Cabala, a árvore da vida é um mapa do universo e da alma humana, composto por 10 esferas, Sefirot, e 22 caminhos. Cada esfera representa um aspecto da criação divina, sabedoria, força, beleza, misericórdia, entre outros. A subida pela árvore é a jornada do buscador espiritual em direção à divindade. Assim, o Éden não é apenas um jardim geográfico, é um estado de consciência, e as árvores, símbolos das escolhas fundamentais, viver na ignorância segura ou buscar o conhecimento que desperta, mas também traz dor. Os animais são os grandes mensageiros simbólicos da Bíblia. O leão representa poder e realeza. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Já o cordeiro, símbolo da inocência e do sacrifício, representa o próprio Cristo que se entrega para redimir o mundo. Mas no livro do Apocalipse, as coisas se tornam ainda mais simbólicas. Surge uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, que governa com terror e engano. Quem ou o que é essa besta? Alguns interpretam literalmente, outros veem nela um império político. Mas os místicos entendem que a besta representa o ego coletivo da humanidade, o poder descontrolado da matéria sem consciência, a inteligência desconectada do espírito. No mesmo livro aparece também um dragão vermelho, que persegue a mulher vestida de sol, outro símbolo de conflito entre as forças instintivas e a luz interior. Essas criaturas não existem em zoológicos, elas existem na psique humana, nos arquétipos universais. Os lugares também são símbolos. A montanha é o ponto de encontro com Deus. Foi no Sinai que Moisés recebeu os mandamentos. No Monte das Oliveiras, Jesus ensinou. A montanha simboliza a elevação da consciência, o ponto mais alto da alma. O deserto é o espaço do vazio, da provação. É onde o ego morre e o espírito nasce. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. O povo hebreu vagou 40 anos para se purificar. O deserto é onde a alma se desnuda para encontrar a verdade. O rio é símbolo de fluxo, renovação e batismo. O Jordão, onde Jesus foi batizado, marca a travessia entre o velho e o novo, entre o homem comum e o iniciado. A água, ali, é um portal. A luz representa a presença divina, a consciência pura. O olho, como no olho que tudo vê, representa o despertar espiritual, a vigilância da alma.
A espada é a palavra cortante, a verdade que separa o real do ilusório. Na carta aos Hebreus está escrito: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Aqui, o símbolo da espada não é literal, é a mente iluminada que destrói a ilusão. A Bíblia não fala só com palavras, ela fala com imagens vivas, arquétipos poderosos e símbolos eternos. Ela comunica o invisível por meio do visível, e aqueles que têm olhos espirituais percebem que por trás de cada animal, árvore ou criatura fantástica existe um chamado, o chamado ao despertar da alma. Agora que exploramos os símbolos da natureza e dos sonhos, avançaremos ainda mais profundamente. Na Bíblia, nada é por acaso, e isso inclui os nomes. Muito mais do que identificações, os nomes bíblicos são mensagens codificadas. Eles não apenas dizem quem é alguém, mas revelam o seu papel espiritual, seu destino e até sua essência interior. Na tradição hebraica, dar nome a algo é reconhecer sua alma. Por isso, Deus dá a Adão o poder de nomear os animais, um ato que representa domínio espiritual, mas também compreensão profunda da natureza de cada ser. Os nomes no mundo bíblico são como espelhos da alma. Cada letra possui um significado, cada sílaba vibra em uma frequência específica. Os nomes são chaves, e quem sabe decifrá-los compreende mistérios ocultos da criação. Vamos começar pelo primeiro. Adão, do hebraico Adam, vem de Adamá, que significa terra. O nome do primeiro homem revela a sua origem, feito do pó da terra, mas com o sopro do divino, um ser entre 2 mundos, o físico e o espiritual. Adão não é apenas uma figura histórica, ele é o arquétipo da humanidade. Seu nome representa todos nós, humanos, moldados do barro, buscando retornar ao divino que habita em nós. Heva, em hebraico Shava, vem de uma raiz que significa vida ou vivente. Ela é chamada de mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20. Seu nome não representa apenas uma mulher, mas o princípio feminino da criação, a fonte da existência, o útero da humanidade. Shavá está ligada à ideia de transformação, nutrição e sabedoria instintiva. Assim como a serpente com a qual ela dialoga, Eva representa a energia que desperta o ser humano para o conhecimento, ainda que com dor e consequências. O nome Israel é um dos mais simbólicos de toda a Bíblia. Ele é dado a Jacó após uma noite misteriosa de luta com um anjo. O texto diz: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e venceste. Gênesis 32:28. Israel significa literalmente aquele que luta com Deus. Não uma luta de oposição, mas uma batalha espiritual pela verdade, pela bênção, pela identidade mais profunda do ser. Isso nos mostra algo profundo. O povo de Israel, antes de ser uma nação, é um símbolo da alma humana em busca do divino, enfrentando seus próprios demônios para alcançar a luz. Na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, ele muda também seu destino. Abrão, que significa pai exaltado, torna-se Abraão, pai de muitas nações, marcando a ampliação de sua missão espiritual. Sarai, sua esposa, torna-se Sara, que significa princesa, um nome que indica realeza espiritual. Saulo, perseguidor de cristãos, torna-se Paulo, o pequeno servo de Cristo, uma transformação radical da alma. O próprio Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar ou enganador, se torna Israel, um símbolo da superação de seu passado e do surgimento de uma nova identidade luminosa. Essas mudanças não são apenas literárias. Elas revelam o entendimento de que a identidade é moldável e que, ao nos abrirmos ao divino, até nosso nome e nosso destino pode ser reescrito. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, uma abreviação de Yehoshua, que significa Yahweh salva, ou Deus é salvação. Esse nome é mais do que um título. Ele define a missão espiritual do Cristo. Não por acaso, o anjo diz a Maria: você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Além disso, em Filipenses 2:9 está escrito: Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso indica que o nome de Jesus não é apenas sonoro, é uma vibração sagrada,
uma chave espiritual que conecta o ser humano à consciência do Cristo interior. No misticismo cristão, pronunciar esse nome com reverência é invocar a própria essência divina da salvação. É comum pensar que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, equivalente ao hebraico Mashiach, Messias. Na verdade, Cristo é um estado de consciência, uma identidade divina presente em todo ser humano que desperta o amor, a compaixão e a luz interior. Como disse Paulo em suas cartas, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. O nome Cristo, portanto, é um convite à união com o divino, uma identidade espiritual que podemos manifestar. Nem todos os nomes bíblicos são bem compreendidos. Um exemplo é Lúcifer, palavra que aparece em Isaías 14:12, na versão da Vulgata Latina. Em hebraico, o texto diz Helel ben Shachar, estrela da manhã, filho da aurora. Lúcifer significa portador da luz. Originalmente era usado para descrever o brilho de um astro, uma metáfora para um rei orgulhoso que caiu de seu trono. Só mais tarde, sob influência medieval, o nome passou a ser associado ao diabo. Mas os estudiosos mais antigos sabem, Lúcifer é um símbolo do ego deslumbrado pela própria luz, que esquece sua origem. Assim, o nome é um lembrete do orgulho espiritual que precede a queda, mas também da possibilidade de redenção. Na Bíblia, conhecer o nome de alguém é acessar seu mistério. É por isso que Deus raramente revela seu nome por completo. Ele se apresenta como El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai, o Senhor Elohim, os deuses no plural, Ikadabwga, o tetragrama sagrado, impronunciável. Esse último, Ikagababwa, é o mais misterioso. Não pode ser lido, apenas contemplado. Representa o ser absoluto, além do tempo e da forma. Os místicos dizem que o nome de Deus é em si uma oração. Os nomes na Bíblia são muito mais do que rótulos. Eles são frequências, fórmulas e revelações espirituais. Entender o nome é entender o destino. E mudar o nome é transformar a alma. Agora que desvendamos o segredo dos nomes, estamos prontos para dar um passo ainda mais profundo. Na superfície, o Templo de Salomão era uma construção grandiosa, feita de pedras preciosas, metais sagrados e arquitetura celestial. Mas nas camadas mais profundas da tradição bíblica, o templo não é apenas um edifício físico. Ele é um espelho da alma humana, um símbolo vivo do corpo e da consciência espiritual. Essa ideia não é nova. Já no Antigo Testamento, Deus dizia, farei habitar o meu nome ali. 1 Reis 8:29. Mas no Novo Testamento, essa percepção se intensifica. Paulo, em sua carta aos Coríntios, diz algo revolucionário. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3:16. Essa afirmação muda tudo. Ela retira a sacralidade das pedras e a transfere para dentro do ser humano. O verdadeiro templo, segundo essa visão, é o corpo espiritual, o corpo consciente, onde Deus deseja habitar. O Templo de Salomão era composto por 3 partes principais. O átrio exterior, onde todos podiam entrar, representa o corpo físico, o mundo sensorial, a experiência material. O lugar santo, acessado apenas pelos sacerdotes, simboliza a mente, o coração, o mundo das emoções e da razão. O Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, representa a essência espiritual, o centro divino do ser. Esse triplo nível do templo reflete os 3 níveis do ser humano: corpo, mente e espírito. Assim, a caminhada espiritual não é uma jornada geográfica, mas uma travessia interior rumo ao centro sagrado da alma, onde habita a centelha divina, o Eu Sou. No coração do templo estava o Santo dos Santos, uma câmara escura e silenciosa que guardava a Arca da Aliança, símbolo da presença divina. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos, as leis da consciência. Acima dela, 2 querubins com asas tocando-se, representando a união dos opostos, o equilíbrio perfeito, a presença do Altíssimo. Mas veja, não havia imagem de Deus ali. O Santo dos Santos era vazio, e esse vazio não é ausência, é presença plena, o espaço onde tudo se dissolve para que o divino se revele.
Esse vazio simbólico está no centro de cada um de nós. É o lugar onde cessam os pensamentos, os medos, as culpas. Onde a alma encontra seu Criador. No simbolismo místico, cada parte do templo corresponde a partes do corpo humano. O altar, onde se ofereciam sacrifícios, representa o coração, o lugar onde entregamos nossas paixões ao fogo do Espírito. A coluna da direita, Jaquim, simboliza a força. A coluna da esquerda, Boaz, a estabilidade, como as pernas que sustentam o corpo. A cúpula do templo, ou teto, simboliza a cabeça, e mais especificamente a glândula pineal, considerada por muitas tradições como a morada da alma ou o olho de Deus. É nessa região que, segundo antigos místicos, a luz divina desce e ilumina o interior do templo humano. A geometria do templo, com suas medidas perfeitas e proporções exatas, está refletida também na geometria sagrada do corpo humano. Os artistas do Renascimento sabiam disso. Leonardo da Vinci, com seu Homem Vitruviano, expressou a ideia de que o corpo humano é uma obra divina, regida pelas mesmas leis que governam os céus. Quando Salomão construiu o templo, a tradição diz que nenhuma ferramenta de ferro foi usada nas pedras já posicionadas. 1 Reis 6:7. Isso simboliza que a obra espiritual precisa ser feita em silêncio, com reverência, sem violência, como quem medita ou ora no interior do coração. Construir o templo interior é purificar a mente, disciplinar os desejos, elevar os pensamentos e abrir o coração. É um processo lento, mas divino. Cada ação justa é uma pedra colocada, cada ato de compaixão, uma parede erguida, cada verdade alcançada, uma janela aberta à luz. É isso que Jesus quis dizer quando afirmou: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. João 2:19. E o texto esclarece. Ele falava do templo do seu corpo. João 2:21. Cristo sabia. O templo real não é feito por mãos humanas. Ele é construído com consciência, amor e verdade. No templo original, havia uma chama eterna que nunca se apagava. No corpo-templo, essa chama é o Espírito, o fogo interior que nos conecta ao divino. E o que ocorre quando esquecemos esse templo interior? A Bíblia nos alerta. Quando o templo se torna corrupto, quando o ego, a mentira e o orgulho tomam conta, ele é destruído. Isso ocorreu historicamente com o Templo de Salomão. Mas o ensinamento mais profundo é espiritual. Tudo o que não é sagrado em nós precisa cair, para que o templo verdadeiro possa nascer. O templo não está mais em Jerusalém. Ele não está entre colunas de mármore, nem escondido atrás de véus dourados. O templo está em você. Cada respiração é uma oração. Cada pensamento justo é uma oferenda. Cada ato de amor é um incenso que sobe ao céu. A verdadeira espiritualidade não se encontra fora. Ela floresce no silêncio interior, no espaço sagrado da alma desperta. Você é o templo, e Deus habita em ti.